Olá, pessoal. O trabalho que a gente trouxe hoje aqui chama A Política de Cotas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, no contexto da Lei 2.711 de 2012. Né? O que a gente vai trazer aqui é uma parte do que a gente está pesquisando na minha pesquisa de doutorado na PUC Minas, né, sob orientação da professora Helenice Zuin, né? E eu trabalho no IFMG, sou servidora de lá já tem mais de 8 anos, então é por isso que eu acabei vindo estudar essa instituição também, tá bom? E o objetivo principal é compreender o processo de implementação das políticas de cotas no IFMG entre 2012 e 2022, compreendendo a sua relação com o contexto de criação da Lei 12.711, né? Então, esse período que a gente vai estudar é justamente o período que inicia, né, as leis de cotas, né, até 2022, né? Porque em 2023 a lei ela passa por uma revisão, né? Então a gente quer estudar justamente esse primeiro período que é anterior à revisão, né? E o que a gente vai buscar é justamente entender esse processo de implementação da política de cotas que acontece justamente com a própria constituição do IFMG enquanto instituição, né? O IFMG ele surge junto com os outros institutos federais, né? Na expansão da rede federal em 2008, né? Então, assim, a gente teve pouquíssimos processos seletivos anteriores, né? À lei de cotas. Então, assim, o IFMG ele surge muito próximo, né, nesse mesmo contexto aí. Então, a gente entende que é um mesmo contexto, né, que surge tanto a lei de cotas quanto os institutos federais. E o que a gente está buscando são essas relações, né? Num primeiro momento, o nosso foco maior é compreender esse contexto de criação da Lei 2.711, né? Pensar que essa lei surge por se reconhecer né, que o Brasil vive um racismo estrutural, né, que é fruto do nosso passado colonial, né? Então a gente precisa, querendo ou não, a gente tem que admitir que o Brasil ele se forma com o processo de colonização, né? Então, assim, é muito importante compreender que as marcas desse passado, elas ainda persistem, né? E a população negra e indígena ainda sofre com essas marcas, né? E aí a gente quer destacar a participação dos movimentos sociais, principalmente o movimento negro e o movimento indígena, né, que estão presentes aí nesse processo de reivindicação de direitos, né? Então, aqui primeiro, o movimento negro é educador, né, segundo a professora Nilma de Lino Gomes, o movimento negro é um ator coletivo e político construído por um conjunto variado de grupos, entidades políticas e também culturais, distribuídos nas 5 regiões do país. Possui ambiguidades, vive disputas internas e também constrói consensos, tais como o resgate de um herói negro, a saber, Zumbi de Palmares, a fixação de uma data nacional, que é o dia 20 de novembro, né? E a necessidade de criminalização do racismo no artigo 5º, e o inciso da Constituição Federal de 1988 e o papel da escola como instrumento de reprodução do racismo. Então, ela mostra, né, que esse movimento negro, apesar dele ser plural, ele tem muitas convergências, e essas convergências e essas lutas, elas vão desaguar em uma série de conquistas, né? E a gente entende que as ações afirmativas, né, principalmente a lei de cotas, foi construída por esse movimento também, né? Segundo a professora Nilma,
o movimento negro ele pode ser considerado um educador, porque ele sistematizou saberes produzidos pela própria população negra, objetivando promover mudanças por meio da educação. A gente tem também que destacar a força do movimento indígena, né, que, assim, que de acordo com o professor Daniel Munduruku, né, e vários outros pesquisadores também que estudam, vários indígenas que têm estudado, né, a questão indígena, o indígena sempre resistiu, né? Desde que o colonizador chega, o indígena resiste, né? E é muito importante a gente destacar a força das assembleias indígenas, que a partir da década de 70 começam a se organizar para reivindicar direitos comuns aos povos indígenas, né? A gente tem uma conquista muito importante, que é o artigo 231 da Constituição de 88, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Né? É uma grande vitória do movimento indígena organizado, esse artigo, e uma série de leis que vieram depois, né? Também é de muita importância. A gente trouxe também algumas políticas públicas de enfrentamento ao racismo, que são conquistas desses movimentos sociais também, né? Tem a Lei de 10.639, que torna obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira, né? Nas escolas de educação básica do país. Isso foi uma grande vitória, foi um marco nas políticas públicas de enfrentamento ao racismo, né? E alguns anos depois, por uma reivindicação do próprio movimento de professores indígenas, a cultura indígena ela foi incluída numa reformulação da lei em 2008, né? A Lei 11.645. Bom, e aqui a gente traz a Lei 2.711, né, de 2012, e é importante ressaltar que o movimento indígena, ele teve uma participação, o movimento negro, ele teve uma participação muito forte, tem vários estudos que mostram isso, né, tanto anterior à lei, né, a gente teve participação de pessoas na terceira conferência de Durban, que teve o plano de ação que serviu para dar mesmo força para esse movimento, né? A gente tem também vários indícios de que o movimento negro estava presente e atuou fortemente no processo de tramitação da lei e foi decisivo, foi fundamental, né? Mas mesmo com essa participação ativa do movimento negro, ainda hoje tem essa confusão. As pessoas acham que as cotas são raciais, na verdade, as cotas não são raciais, porque 50% das vagas em universidades e institutos federais são reservadas para pessoas que estudaram em escola pública. Então, as cotas são sociais, são para pessoas que estudaram em escola pública. As cotas raciais, a cota de renda, elas são subcotas. Né? Então, assim, isso é importante deixar esse registro, né? Com certeza, a lei de cotas é uma conquista muito grande do movimento negro também, mas é importante dizer que nesse processo de tramitação, apesar da reivindicação inicial serem cotas raciais, as cotas raciais acabam ficando como subcotas, justamente porque tanto o legislativo quanto a sociedade, que ainda hoje a gente vê que tem resistência, mas naquela época, em 2012, a resistência foi altíssima, né? Então, assim, em 2002 tinha uma resistência social muito forte e dos próprios políticos também às cotas raciais. Por isso que a cota racial acabou se tornando uma subcota. Como a gente vai ver aqui, né? Esse quadro ele mostra um exemplo do estado de Minas Gerais. Então, como seria a aplicação, né, das cotas de acordo com a Lei 2.711 no estado de Minas Gerais.
Um exemplo de um curso que houvesse 100 vagas. Então, no curso de 100 vagas, 50 vagas são para alunos de escola pública. E aí, aqui, dentro dessa cota de alunos de escola pública, já começa uma subdivisão. Você vai ter 50% dessas cotas para alunos que vêm de famílias com renda per capita menor que 1,5 salário mínimo, né? Então, assim, tem, fazendo um cálculo da renda da família, tem menos de 1,5 salário mínimo por pessoa da família. E aqui, do outro lado, para famílias que têm renda maior que 1,5 salário mínimo por família, né? E aí, dentro de cada subdivisão, mais uma divisão. Aí vem, para os dois grupos, né? Vai ter a cota para pretos, pardos e indígenas. Então, aqui a gente já observa que pretos, pardos e indígenas, eles ocupam uma mesma cota, né? E de acordo com a lei, tem que ser um mínimo conforme a porcentagem do IBGE para cada estado. Então, olha só, em Minas Gerais, aqui, né, a gente tinha 53,66% de pretos, pardos e indígenas. Só que esses 53 aqui, 66, é somando esses grupos aqui. Né? Então, a gente já não tem, a gente não tem cotas separadas para pretos, pardos e indígenas. Eles ocupam a mesma cota. E isso, como a gente vai ver, isso vai gerar alguns problemas, né? Então, vamos lá. Aí aqui eu trouxe um levantamento de ações afirmativas para indígenas. Ele foi realizado pelo grupo GEMA, que é da UFRJ, e eles estudaram 67 instituições federais e 39 estaduais. Mas logo de cara eles detalham um problema de ordem metodológica. Né? De acordo com eles, todas as universidades federais do país contam com ações afirmativas para indígenas, uma vez que esta população está incluída no recorte racial, com pretos e pardos, chamados coletivamente de PPIs, na proporção da presença desses grupos em cada estado. Esse arranjo, no entanto, inviabiliza a distinção do número exato de vagas destinado a um dos grupos, visto que os editais e os outros documentos relacionados à oferta dessas vagas não apresentam essa informação desagrupada. Né? Então, é muito interessante a gente ver a dificuldade que o fato dessas cotas estarem juntas gera. A dificuldade logo de cara é ter dados sobre isso. Então, assim, de acordo com essa pesquisa, eles não conseguem levantar os dados de quantos indígenas ingressaram por meio da Lei 2.711 nas universidades federais, porque esses dados estão juntos com pretos e pardos, e não tem como separar, né? De acordo com o levantamento deles, que foi feito um levantamento geral, né? Então, eles não conseguiram fazer essa separação. Né? E isso torna o estudo da lei muito difícil, né? Alguns dados aqui que eles conseguiram, né? Desse levantamento, 53 universidades públicas têm ação afirmativa exclusivamente para indígena, em 18 estados, né? 26 das universidades públicas, de um total de 106, têm processo seletivo exclusivo para indígena, que é uma demanda do movimento indígena também, e 44 universidades federais destinavam cotas para indígenas com base apenas na Lei 2.711. E essas não foi possível ser feito um estudo aprofundado, né, por aquele motivo que foi iniciado, registrado logo no início. E aí, no geral, eles revelam que nas 53 universidades investigadas, a proporção de vagas formalmente reservadas para indígenas supera a proporção da população de indígenas nos estados, o que acontece em grande medida porque essa população é bastante reduzida, ficando abaixo de 1% na maioria dos casos. Então, a gente olhando, se fala, nossa, mas será que está sobrando vaga para indígena na universidade? Como é que é isso? Né? E aí, eu trouxe também uma fala do Ailton Krenak em uma palestra que ele ministrou no ano passado,
né, onde ele está falando justamente dessa questão. Ele não está falando diretamente da Lei 12.711, mas dá para perceber que ele fala das ações afirmativas para indígenas. Né? Ele fala assim: agora o Brasil está fazendo uma busca ativa para enfiar os índios todos numa universidade. Prestem atenção: busca ativa é aquilo que a rota faz, quando ela sai com a viatura caçando alguém para ela prender, agarrar pelo pescoço. As universidades brasileiras estão fazendo busca ativa para enfiar todos os jovens indígenas num curso universitário, fazer todo mundo virar branco. A melhor maneira de fazer os índios virar branco sem ofender ninguém é dar um título de doutor para eles. Pronto. É a emancipação mais espertalhona que o Brasil pode fazer. Tira os índios da aldeia, dá diploma para todo mundo, faz todo mundo virar doutor, faz qualquer coisa, mas tira eles de lá. Tira onde, né? De lá de onde? Da terra. Então, essa é uma crítica que o Ayrton Krenak está fazendo e que com certeza outros indígenas devem fazer. Porque, para os indígenas, a questão da terra sempre foi a questão principal, a questão central, né? Essa relação com a terra, assim, sempre foi uma reivindicação muito forte dos movimentos indígenas para a educação, que a sua cultura fosse respeitada. E isso inclui a relação com a terra, né? Então, aqui a gente entende que pensar políticas públicas para indígenas e para a população negra precisa se pensar nessas diferenças que são centrais, né? Porque quando se coloca os indígenas e a população negra numa mesma cota, né, você tem essa dificuldade conceitual de entender quem está entrando, quantos estão entrando, né? E isso vai dificultar o atendimento dessa demanda, porque a cota dos indígenas estarem juntos com pretos e pardos faz parecer que tem muita cota para indígena, mas, na verdade, essas cotas chegam para os indígenas estão ingressando mesmo na universidade, se eles querem ingressar na universidade dessa forma, isso foi perguntado. Então, essas são uma série de questões que surgem, né, principalmente com essa fala do Ayrton Krenak, que é uma liderança indígena muito forte, né, no nosso país, então, que a gente realmente precisa refletir, né, sobre isso, assim. Então, nessa pesquisa, né, a gente tem feito isso, tentado relacionar a educação técnica e profissional, né, conforme eu já falei, que começa a sua expansão em 2008, né, e que é uma política pública que objetiva a perenidade das ações que visem incorporar, antes de tudo, setores sociais que historicamente foram alijados dos processos de desenvolvimento e modernização do Brasil, o que legitima e justifica a importância de sua natureza pública e afirma uma educação profissional e tecnológica como instrumento realmente vigoroso na construção e resgate da cidadania e transformação social. Aí aqui, né, a gente tem o IFMG, né, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Ele é uma autarquia, ele foi formado a partir da junção de 5 instituições que já existiam, né, que é a Escola Agrotécnica de São João Evangelista, o Cefet de Ouro Preto e Bambuí e as UNED de Formiga e Congonha. Essas instituições se formaram, foi criada uma reitoria em Belo Horizonte e depois o IFMG ele expandiu e conseguiu criar vários outros campi na região metropolitana de Belo Horizonte também, e também no interior do estado, e atualmente temos 18 campos. E aí a gente começa, né, o estudo da política de cotas no IFMG, primeiro com uma análise preliminar dos editais e resultados dos processos seletivos do IFMG, né, e a gente identifica que nessa instituição também não há separação entre os candidatos autodeclarados PPIs, então que também tem essa dificuldade, né, então de cara a gente não sabe quem entrou por cota, quem entrou por essa cota e que é indígena ou preto e pardo. E também a gente não sabe quem é preto e quem é pardo, o que seria importante, né, da gente saber para uma política pública mais efetiva, né, a gente saber esses dados.
E aí, o que a gente pode tentar fazer, a gente tem tentado fazer agora, é entender as comissões de heteroidentificação, né? As comissões de heteroidentificação, são comissões que fazem uma entrevista, né? E é um procedimento complementar à, à autodeclaração, e só quem passa por ela são os candidatos pretos e pardos. Os candidatos indígenas, eles não passam, conforme os editais, né, eles têm que apresentar um documento, que pode ser o RANI, que é um documento de identificação, ou uma declaração da liderança indígena, né, comprovando que eles fazem parte de uma comunidade indígena, né? Então, a gente está começando a estudar essas comissões de heteroidentificação e buscando se a gente tem registro desses documentos que foram entregues, né, pelos indígenas que entraram, se entraram, como entraram, né? E a gente entende que só mesmo essas políticas públicas, elas só vão ser devidamente implantadas e efetivadas se a gente tiver dados para a gente conseguir aprimorar, né? Então, então é isso, gente. Muito obrigada.